Olá! Coisa maravilhosa é a gente poder encontrar-se e falar das grandezas de Deus, das suas maravilhas, da sua graça, do seu amor, do seu cuidado para conosco, da preservação da nossa vida, do cuidado que Ele tem com cada um de nós, da graça que Ele estabeleceu na nossa vida para que pudéssemos exaltá-lo, bendizer sempre com o nosso coração, com a nossa mente. E há até um hino que eu gosto muito, maravilhosa graça. É com essa graça que Cristo nos oferece a vantagem de poder viver no seu corpo, na sua igreja, nessa igreja estabelecida nele, e por isso essa igreja não terá desmoronamento, porque ela foi edificada no corpo de Cristo. Ele é o fundamento principal e único. E então, a esse Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, nós o exaltamos em todo o tempo. E Tiago, que foi um escritor bíblico, ele pensa nas pessoas que muitas vezes são expulsas da sua cidade, são forasteiras. E eu quero ler aqui em Tiago 1, e depois no capítulo 1 ainda, os versículos 12 a 15. Tiago, primeiro versículo, diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Eu quero pensar um pouquinho, em primeiro lugar, nessas saudações. Quando as pessoas estão dispersas, estão longe de casa, como estava um povo disperso da Palestina, longe da sua cidade natal, receber uma carta é uma coisa maravilhosa, afetiva, faz bem ao coração, faz bem à mente, traz as recordações. É claro que às vezes as cartas são tragédias, mas essa carta que Tiago escreve não é de tragédia. E depois ele fala assim que as pessoas receberiam uma coroa da vida quando andavam em bem-aventurança com Deus. Então, nesse primeiro momento, eu penso na saudação. E assim, saudamos a todos vocês com a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Continuando a leitura, eu vejo os versículos 12 a 15 do primeiro capítulo de Tiago. Bem-aventurado o homem que se suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez concebido, gera a morte. Aqui eu penso em dois pontos marcantes nesse texto que lido posteriormente. Primeiro, as bem-aventuranças divinas àqueles que vencem as provações. Depois, o perigo que uma pessoa corre quando é lesado pela sua própria consciência, pela sua própria cobiça, porque se depara numa questão de punição eterna. Mas como eu não quero tratar as questões ruins primeiro, as questões ruins eu trato em primeiro lugar, porque depois eu deixo as boas questões, aquilo que nos pode dar esperança, vamos deixar para um segundo momento. Então, primeiro eu quero ver aqui com vocês que Tiago, no versículo 13, ele diz assim: ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Deus é bem, a sua origem é do bem.
Deus quer o melhor para as pessoas. Fez o homem à sua imagem. E Deus não quer que a sua imagem seja deplorada, que a sua imagem seja estragada, que a sua imagem seja vilipendiada. Por isso, Deus não tenta ninguém. Ele não faz pegadinha com ninguém. Nós, às vezes, encontramos aí nas redes sociais as pegadinhas em câmeras escondidas e que vão prejudicar as pessoas com susto, com outras coisas diferentes, às vezes até prejudicando a boa imagem da pessoa. Deus não faz pegadinha com a sua imagem, com a sua criação, com as pessoas que Ele criou com tanto cuidado, manuseando. Deus se envolveu na criação do homem. As outras criações, Deus falou, haja isso, e houve. Mas no momento de criar o homem, Ele se envolveu na criação. Manuseou o barro e fez dele uma imagem, a sua imagem, e soprou fôlego de vida. Então nós temos um fôlego de vida na nossa vida que é soprado por Deus. Então Deus não quer que nós sejamos enganados, que a imagem dele em nós não seja vilipendiada, não seja torcida, seja uma imagem do bem. Por isso Tiago diz que Deus não tenta ninguém. Vou repetir a leitura do versículo. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. O que é isso? Isso significa que Deus quer o melhor para a nossa vida. E Ele não faz conosco pegadinhas, como às vezes a gente vê por aí, as pessoas fazendo pegadinha umas com as outras e fazendo brincadeira a imagem de Deus com outra imagem de Deus, mas sem se darem conta. Deus não faz isso conosco. Mas vamos para o versículo 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Aqui estão os desejos do coração. Muitas vezes, os desejos do coração nem sempre são ruins. Quando eu desejo proclamar as maravilhas de Deus, meu desejo no coração não é ruim. Mas quando os desejos do coração são ruins, aliados com a cobiça, eles tornam-se prejudiciais, tornam-se nocivos ao próprio homem, a esse homem que é a imagem e semelhança de Deus. Os desejos do coração às vezes são terríveis. Pensam em, às vezes, assassinato, adultério, poder, e assim por aí vai indo o tipo de desejo que o homem tem. Isso é uma questão bem subjetiva, que os homens às vezes não percebem, mas Deus percebe os desejos do coração. Percebe a cobiça, percebe quando o indivíduo cobiça a mulher do outro ou o marido da outra e por aí vai. Deus percebe quando o homem cobiça as coisas que o outro tem, o carro que o outro tem, a família que o outro tem, cobiça assim as coisas que estão ao seu. Isso Tiago fala que é nocivo, que Deus não tenta, mas o homem é tentado pela sua própria cobiça. Aí, no versículo 15, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, uma vez gera a morte. Aqui está a tragédia principal. Quando a cobiça vai ao coração do homem, nessas questões bem subjetivas que só o homem sabe, mas Deus sabe também, esse homem pode fazer a sua cobiça ser gerada em pecado. E depois do pecado gerado, ele não havendo um arrependimento, o Tiago diz que gera a morte. E por isso nós não quisemos fazer essa parte segunda no começo
do texto, porque eu não queria terminar a nossa reflexão com a questão da morte, mas porque a questão da morte é para quem não tem arrependimento, quem não arrepende de pecados, quem não entrega a sua vida a Jesus quando ele faz o convite: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Muitas pessoas estão ouvindo o convite que Jesus faz, mas fecham os ouvidos, tampam os ouvidos para não ouvir, para não ter um coração arrependido do pecado. Querem ter a sua vida na boa vida, como aquele homem rico e o mendigo, que o rico não se preocupou com as questões espirituais e eternas e terminou sendo colocado no inferno porque não percebeu com antecedência que havia um convite a chamá-lo para viver, para morar com Cristo, para trabalhar com Cristo, e depois ainda teve que fazer oração tardia lá no inferno pedindo que Abraão mandasse a Lázaro evangelizar a sua família. Quem tem a responsabilidade de evangelizar a família e os amigos sou eu e você. Estamos vivos, nós que fomos colocados no corpo de Cristo, estabelecido nele mesmo para o seu serviço, para a sua obra. Então, quem não tem o arrependimento vai ser desqualificado e os seus desejos são gerados em rumo da morte. Mas não é a morte que nós queremos dar o maior foco. Nós queremos focalizar bem e com grande destaque é a vida desse homem que é a imagem e semelhança de Deus. Aí então eu vou voltar no capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Quem ama a Cristo, quem ama a Deus, tem uma coroa da vida aprovada. Está prometida, é promessa do bem. Deus não pode fazer pegadinhas, não pode tentar ninguém, mas ele pode dar a vida àqueles que se achegam a ele. O texto lido não diz que o indivíduo, por ser cristão, por ser crente, por estar no corpo de Cristo, fica livre das tentações, nem livre das provações, mas tem uma esperança para aquele que for tentado e provado e aprovado, é um bem-aventurado. Bem-aventurado aquele que é aprovado nas tentações. As tentações, elas sobrevêm. Elas vieram a Jesus Cristo quando estava no deserto em jejum. Satanás foi lá e tentou derrubá-lo da sua comunhão divina com o Pai. Se Satanás desejou derrubar Jesus da comunhão com o Pai, quanto mais aos homens pecadores como nós. Mas nós não podemos sermos vencidos pelas artimanhas de Satanás. Elas aparecem, mas Tiago diz que é bem-aventurado aquele homem que nas provações for aprovado em Cristo. E aí tem a grande promessa, que é o grande destaque do texto. Com perseverança, ele é aprovado, e depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Quando amamos a Deus, quando amamos a Cristo, temos aí uma promessa de receber a coroa da vida. Os atletas da antiguidade, eles tinham as suas perseverança nos treinos
eles faziam o máximo possível para serem vencedores. E quando eles eram vencedores, recebiam uma grinalda, uma coroa de palmas que representava a vitória. Eu e você, quando somos vencedores em Cristo e por Cristo e em Cristo, Ele nos dará a coroa da vida. Só que o atleta receberia uma coroa temporal e não tinha valor eterno. A coroa prometida aqui por Tiago é uma coroa eterna. Ao vencedor também, aqueles que amam a Jesus Cristo serão vitoriosos e terão como recompensa a coroa da vida. O que nós podemos ver? A saudação aos dispersos. Nós até podemos dizer que nessa época agora de pandemia, por causa do coronavírus, estamos meio dispersos, mas a palavra de Deus é aquilo que vai trazer a nossa felicidade, vai trazer a apreciação à nossa vida, o acariciamento. Somos abençoados através da leitura da palavra. A nossa felicidade vem através da palavra, porque essa carta aqui que Tiago escreveu era para os dispersos da época, mas muitas vezes nós somos dispersos em nossa própria igreja. Há quanto tempo estamos dispersos sem podermos retornar à comunhão que sempre tivemos? Mas há uma saudação à igreja que está em sua casa. Tiago fala também que aquelas pessoas que se preocuparem apenas com as coisas do aqui e do agora, com cobiça, com questões de desejos carnais, podem ter o prejuízo da morte. Mas ele diz a bênção da vida, que é aqueles que se organizam para vencer as provações, são recebedores da coroa da vida. E então ele não diz que a gente vai ficar livre das provações, das aflições, mas ele diz que ao vencedor terá a coroa da vida. Eu quero ver o encorajamento que Jesus faz em João 16:36. E ele diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflição, mas tende bom ânimo, e eu venci o mundo. Vou repetir. Lê outra vez. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus dá o encorajamento necessário para sermos vencedores nas provações, passando por aflição e sendo vitoriosos com a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Ele te abençoe em todo o decorrer da sua vida.